Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2022. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículo do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o discurso de Jesus hoje, que a liturgia nos traz no Evangelho de São Lucas, Jesus vai advertir os discípulos de algo que irá acontecer com eles e que aconteceu também e com vários mártires na história da igreja nesses 2000 anos. E também no nosso tempo acontece a mesma coisa que aconteceu aos discípulos, pois Jesus previu que o mal não prevaleceria sobre a sua igreja, mas as tribulações, os sofrimentos e a perseguição, isso aconteceu com o próprio Cristo. E assim, ele adverte aos discípulos que as coisas, o que aconteceria com eles, que seriam presos, perseguidos, seriam entregues nas sinagogas, postos na prisão, levados diante dos reis e governadores por causa do nome de Jesus. Então, que nós precisamos entender que aquele que é discípulo de Jesus, que aquele que anuncia a sua palavra verdadeiramente, esse será perseguido. Assim aconteceu com São João Batista, quando anunciou a verdade do rei Herodes, que havia se casado com a mulher do seu irmão Filipe, e por isso João Batista foi colocado na prisão e posteriormente degolado. Assim aconteceu com o próprio Cristo, que ao pregar a verdade, para vir trazer a verdade, trazer a luz da verdade, a conversão, aquele povo da aliança, o que é que fizeram? Mataram o Cristo. Assim também com os discípulos, Pedro, Paulo, Estevão, quantos outros discípulos e mártires foram mortos, perseguidos. E aí nós precisamos fazer uma grande reflexão. Será que nós estamos pregando verdadeiramente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou não? Será que estamos sendo perseguidos pelo mundo? Porque aquele que prega a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo rejeita essas pessoas, persegue, algumas são presas, outras mortas. Vejamos o que está acontecendo nesse momento na nossa vizinha, a Nicarágua, onde padres e bispos são proibidos de celebrar a Santa Missa, onde padres e bispos estão presos, freiras expulsas por um governo comunista, ditatorial, porque ali não se pode pregar a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas Jesus disse: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a sua própria defesa. Anteriormente, Jesus vai dizer, que é importante nós falarmos isso, que nesses momentos de perseguição, de calúnia, de difamação, nesses momentos que serão presos e muitas vezes mortos, é o momento de cada um de nós testemunharmos a nossa fé. Por isso precisamos verdadeiramente ter consciência se o evangelho que nós pregamos, se o testemunho que nós pregamos é a verdade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou é o que o mundo quer escutar? Ou nós estamos sendo apenas politicamente corretos? Precisamos verdadeiramente saber que evangelho que nós estamos pregando. Porque o mundo, com essas ideias, com essas agendas ideológicas que vem se colocando para cada um de nós, quem levanta a voz é perseguido, é caluniado, é ofendido, é preso, processado. Isso está acontecendo no nosso país, onde as nossas liberdades estão sendo tiradas de formas muitas vezes monocráticas, onde as verdades não podem ser ditas ou questionadas, porque corremos o risco, como uma palavra, um termo que a internet usa hoje, as pessoas estão sendo canceladas, denunciadas por falar a verdade. Assim também acontece com padres e bispos que pregam a verdade. Veja o que acontece com o padre Paulo Ricardo, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, onde um ministro do Supremo determinou que o padre Paulo Ricardo estava em vigilância por aquilo que ele fala, por aquilo que ele anuncia. Quantos outros padres também estão vivendo essa perseguição? Ainda temos pessoas que anunciam a verdade sem ter medo, como o bispo de Formosa, Dom Adair, como o querido falecido Dom Henrique Soares, um santo lá que era da Diocese de Palmares, no Pernambuco. Quantos outros padres também se calam por medo? Jesus diz: a hora da perseguição é a hora de dar o verdadeiro testemunho. Jesus vai dizer que sereis entregues mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Todos o odiarão por causa do meu nome. Por isso a pergunta: que evangelho que você está pregando? Que testemunha que você está dando da palavra de Deus? É o da verdade ou do politicamente correto? É o evangelho de Jesus ou é aquilo que o mundo quer escutar? E aí Jesus vai dizer: todos vos odiarão por causa do meu nome, mas não perdereis um só fio da cabeça. É permanecendo firmes na fé, anunciando a verdade do evangelho, que ireis ganhar a vida. Triste é aquele que Jesus mesmo disse que pode tirar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa alma e tirar a nossa salvação. E os nossos olhos têm que estar voltados não para esse mundo, mas para o verdadeiro tesouro, que é o reino dos céus. Este é o momento de nós testemunharmos a nossa fé e ganharmos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.